Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de outubro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição será Uma Testemunha contra Ti. Muito obrigado por tua companhia, muito obrigado por ter decidido estudar a lição junto conosco aqui no canal Eu Estudo a Lição. Eu te agradeço muito e ao mesmo tempo te peço para que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, ao mesmo tempo compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e deixar o seu comentário, para entendermos o que é que está chegando no teu coração do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Eu quero que você tente imaginar esse quadro que vou pintar diante de você. Moisés havia chegado no final do seu ministério e Deus já havia anunciado isso. Deus disse, se prepare, porque você vai subir o Monte Nebo, e lá em cima você vai morrer. E escolha Josué para poder ser o seu substituto e passe a ele algumas instruções. E antes que você vá embora, eu quero que você faça o seu último discurso como um resumo de tudo aquilo que eu te mostrei nesses anos em que você esteve dirigindo o povo de Israel. O povo havia sido realmente rebelde a Deus nos anos em que Moisés havia dirigido esse povo, desde que eles saíram do Egito até aquele presente momento. Eles estavam mesmo exatamente antes da Terra Prometida, há poucos anos do início da conquista, no momento em que o povo finalmente entraria na Terra de Canaã. O povo havia sido tão rebelde que o próprio povo havia tirado Moisés do sério. Moisés, que é conhecido como o homem mais paciente do mundo. Até o homem mais paciente do mundo perdeu a paciência com aquele povo. Houve alguns momentos em que Deus quis destruir aquele povo e recomeçar de novo o processo com o próprio Moisés. Moisés intercedeu pelo povo diante de Deus. Mas agora Deus havia realmente dito a ele, acabou. Você acabou falhando e você não vai entrar na Terra Prometida. Você vai morrer. Moisés agora tinha que escrever o seu último testamento. Ele escreveria o livro de Deuteronômio. E enquanto ele vai escrevendo esse livro, ao escrever, ele vai mencionar que esse livro seria um livro que seria testemunha contra o povo de Israel. Testemunha contra ti. Esse livro teria que ser escrito e, ao mesmo tempo, seria colocado dentro da Arca da Aliança como um testemunho efetivo daquilo que era o propósito de Deus para o povo de Israel e de quais seriam as consequências de seguir ou não o plano de Deus para a vida deles. Tudo isso estava, de maneira muito clara, revelado no livro de Deuteronômio. Para que o povo não se esquecesse desse livro, Moisés deveria musicalizar esse mesmo livro. É isso mesmo, como uma grande canção. E Israel foi ensinado a cantar essa mesma canção. Isso facilitaria, inclusive, o processo para que essas informações que Deus daria no livro de Deuteronômio ficassem gravados na mente das pessoas em todas as gerações subsequentes. O que é que tem de tão importante no livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio vai estabelecer aquilo que é o resumo da aliança que Deus havia feito com o seu povo Israel. E essa aliança era uma aliança baseada no amor, como vimos ontem, na lição de ontem. O amor e, ao mesmo tempo, no temor do Senhor Deus. Esses são os dois princípios que vão andar juntos, de mãos dadas, em todo o livro. Se você não teve a possibilidade de poder estudar a lição de ontem, dê uma olhada no nosso canal e assista o vídeo de ontem que vai valer a pena. O amor e, ao mesmo tempo, o temor do Senhor deveriam andar de mãos dadas para que o povo de Deus pudesse alcançar o grande propósito de Deus estabelecido para a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse livro, Deus explicava o seguinte, vocês são livres. Vocês não são obrigados a viver em relacionamento comigo. As nações que estão aí à volta vivem do jeito que querem. Se vocês quiserem isso, vocês são livres para isso. Vocês não são obrigados a entrar numa relação comigo. Mas se quiserem entrar numa relação comigo, então a relação tem que ser baseada em amor e temor ao Senhor. E ao mesmo tempo eu vou desdobrar diante de vocês quais serão as características da vida de vocês, quais serão as consequências se vocês decidirem viver a experiência de vocês junto comigo, vivendo em cima do amor a Deus e ao mesmo tempo do temor do Senhor. E ele vai mencionar, vocês serão sempre a cabeça e jamais a cauda.
as estações do ano, elas virão no tempo exato. Vocês colherão muito mais do que aquilo que as outras nações irão colher. As crias dos rebanhos de vocês irão se multiplicar cada vez mais. Vocês terão grande prosperidade. Por quê? Porque eu vou abençoar vocês. Porque andando junto comigo, eu vou colocar a minha bênção sobre vocês. Mas se vocês quiserem andar longe dos meus caminhos, tudo bem. Eu vou sair de cena. E quando eu sair de cena, a consequência disso na vida de vocês vai ser muito sofrimento, vocês serão invadidos pelos inimigos, haverão tempos de seca, as estações do ano não serão regulares, vocês terão dificuldades, as crias de vocês não darão, os rebanhos de vocês não vão dar muitas crias, o processo de plantio não vai ser um processo abençoado, vocês não terão a possibilidade de poder colher muito. Por quê? Porque vocês dependem de mim para isso. Esse mundo não foi criado como um mundo que eu dei corda e deixei que ele funcionasse sozinho. Vocês dependem da minha bênção para poder alcançar a felicidade. E se vocês me colocarem fora da vida de vocês, vocês não terão a possibilidade de poder viver o melhor que eu tenho para vocês. Tudo isso é colocado de maneira muito explícita ali no livro de Deuteronômio. Mas o princípio básico é de que nesse livro, em que tudo isso havia sido mencionado e que estava dentro da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, eu só quero te lembrar, era exatamente uma representação do trono de Deus. Porque em cima da Arca da Aliança havia o propiciatório, 2 anjos, um de frente para o outro, e entre esses 2 anjos o Shekinah, que era o brilho da presença de Deus. Era Deus morando com o seu povo. Quando Deus fez isso dessa maneira, o que Deus estava tentando dizer para eles era: a base do meu trono é exatamente isso. É um relacionamento baseado no amor e no temor do Senhor, e ao mesmo tempo na liberdade que o ser humano tem para poder viver esse plano ou não. E isso estava na base do governo de Deus, exatamente na Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. Quando você olha para isso, você percebe que esses princípios continuam valendo ainda hoje. E Deus vai dizer: esse livro vai ser um testemunho contra você, de que eu não obrigo vocês a fazerem aquilo que eu quero. Vocês são livres para fazer ou não. Mas na escolha de vocês, vocês terão a possibilidade de encarar o melhor que eu tenho para vocês, ou então o pior que pode acontecer com vocês, que é viver uma experiência sem a minha pessoa junto com vocês. Porque se Deus não está junto, a bênção dele também não está. E hoje, talvez a razão pela qual muitas pessoas não conseguem viver o melhor de Deus é porque têm vivido uma vida baseada não naquilo que é o amor e o temor do Senhor, mas tem usado a sua liberdade para poder escolher viver a vida do seu jeito. Você entende que o que Deus estava dizendo nesse livro não era que a bênção viria porque eles estavam obedecendo aos mandamentos do Senhor. Não. A bênção de Deus viria porque eles estariam vivendo em cima do amor a Deus e do temor do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas é a base da relação, e o temor do Senhor é entender que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E para que esse plano aconteça, devemos seguir um determinado caminho proposto por Ele em Sua palavra. Fomos criados com um propósito. E somos livres para poder escolher viver dessa maneira ou sem qualquer tipo de compromisso com Deus. Então, isso não tem a ver com a questão: agora eu tenho que fazer aquilo que é certo, aquilo tenho que obedecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus, para poder me salvar. Deus não disse isso para Israel. Ele deixou muito claro que a salvação era um presente que Deus estava dando para eles. A salvação pela graça vai aparecer em todo o Antigo Testamento. Aliás, quando Deus vai chamar o próprio Moisés, o próprio Abraão, o pai da nação de Israel, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: e foi Moisés quem disse: e creu Abraão na palavra do Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. O que significa que Abraão também foi salvo pela graça mediante a fé, não por obras da lei. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a situação é a mesma. A lei de Deus não tem o propósito de nos salvar. Mas uma vez que fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, nós devemos nos lembrar que a base da relação com Ele é amor e temor do Senhor. Lembrando sempre que somos livres para poder seguir ou não. E o livro de Deuteronômio continua aí, como um testemunho contra nós. No sentido de que nós somos livres para escolher viver o plano de Deus ou viver uma vida sem qualquer responsabilidade, sem qualquer tipo de compromisso com Ele. Obviamente que isso trará consequências. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos ajude a usar bem o nosso livre-arbítrio? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor nos dá liberdade para escolher o caminho que vamos seguir.
Ajuda-nos a seguir o teu caminho, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?